Então, a gente viu o seguinte, ó, que a discordância, então, como eu falei agora, ela é responsável pela deformação plástica do material, né? E que essas discordâncias, elas acontecem quando elas começam a se movimentar, quando a gente ultrapassa o limite de escoamento, e a gente viu também que elas se movimentam em plano de escorregamento definido, em plano de escorregamento definido, né? O que são esses planos de escorregamento definido? São planos de máxima densidade atômica. Então, uma coisa que a gente tem que entender da discordância, pessoal, é o seguinte: a discordância, como eu desenhei lá no slide anterior, né? Minha discordância, ela está lá existindo porque eu tenho um átomo, um plano atômico que está defeituoso, né? Está faltando átomos nesse plano atômico. Ok, mas para essa discordância caminhar, do lado dela, eu preciso ter um plano bem estabelecido aí de átomos, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma discordância que começa aqui num outro plano atômico e termina aqui. Então, esse vem caminhando, então vamos imaginar, né? Eu tenho aqui esse plano que está bonitinho, esse plano A aqui, B, C, D e E. Né? Então, eu tenho uma discordância no plano B e tenho uma discordância no plano D. Então, vamos imaginar que essa discordância está caminhando aqui, né? Rompe essa ligação e liga aqui. Rompe essa ligação e liga aqui. Rompe essa ligação... Opa, não tem ligação aqui. Então, ela parou de andar, tá? Porque ela não tem átomos para continuar fazendo essa rompe ligação e liga aqui. Então, a discordância, ela precisa de planos de máxima densidade atômica para poder escorregar. Isso a gente já viu na aula passada, né? Outra coisa que a gente tem que entender da discordância é o seguinte: quando a gente vê o corpo de prova como um todo, a gente sabe que a gente está fazendo, vamos pensar no ensaio de tração, né? É claro que essa movimentação de discordância, gente, ela pode acontecer, não precisa acontecer só no ensaio de tração. No que eu tenho uma deformação plástica, qualquer cisalhamento que aconteça ali, vai acontecer. Então, pode ser o cabo de um elevador, uma ponte, né? Quer dizer, eu não preciso estar dentro do ensaio de tração. Qualquer esforço que eu esteja colocando ali dentro, em cima do meu componente, vai acontecer a mesma coisa. Mas vamos pensar no ensaio de tração, que fica mais fácil da gente enxergar. Então, olha lá. Quando eu penso aqui no corpo de prova de tração, macroscopicamente, eu sei que eu estou colocando uma tensão aqui, né? Uma tensão nominal aqui de tração. Mas a gente tem que lembrar, e a gente viu isso nas aulas anteriores, que dentro desse corpo de prova aqui, eu tenho vários grãos. E a gente já viu isso na aula passada, né? Então, olha lá, cada grão aqui, mesmo que seja uma solução sólida, com o mesmo grão. A gente está falando de contorno de grão, não de contorno de fase, né? Então, lembrando, contorno de grão é quando eu tenho cada grão da mesma fase. Isso é um contorno de grão. Contorno de fase é quando esses grãos aqui são de fases diferentes. Então, vamos imaginar lá que eu tenho a mesma fase, uma fase alfa que seja, né? Então, ela é a mesma fase, ela tem o mesmo... Vamos imaginar que é uma fase alfa que ela seja CCC e tenha a mesma composição química, tá? Então, ela é uma mesma fase, isso daqui é um contorno de grão. Mas a gente já viu que os grãos, como é que eles crescem? Quando eles estão crescendo, eu tenho grãos crescendo nessa direção, grãos crescendo nessa direção, né? Se a gente pensar na célula unitária, aquelas célulazinhas que vão, uma célula unitária, um cubo CCC, que vai ficar do lado de outro cubo CCC, que vai ficar do lado de outro cubo CCC, e assim vai, né? Então, eu posso ter os cubos crescendo nessa direção, posso ter os cubos crescendo nessa direção, que é o que vai acontecer com cada grão, tá? Então, se a gente pensar microscopicamente, essa tensão que eu estou aplicando aqui, que é essa tensão de tração normal aqui, eu posso estar aplicando tensões para tudo quanto é lado. Então, eu posso pegar o reticulado nessa direção, eu posso pegar o reticulado nessa direção, posso pegar o reticulado nessa direção, tá? Então, no interior de cada grão, tem uma tensão, né, de tração que ela vai ser decomposta em tensões de cisalhamento, que é o que está fazendo com que
essas discordâncias comecem a se movimentar. Então, olha lá, pensando microscopicamente, cada cristal ou cada grão resiste ao movimento da discordância e o escoamento só vai acontecer se a tensão externa que está sendo aplicada nesse corpo de prova for superior a essa resistência intrínseca do cristal. Agora, eu posso pensar isso macroscopicamente também. Macroscopicamente, eu posso dizer o seguinte, olha, essas discordâncias elas só vão começar a caminhar quando eu ultrapassar o limite de escoamento. E é isso que efetivamente vai acontecer. Eu preciso ultrapassar o limite de escoamento para ter uma tensão que seja superior, uma tensão externa, então essa tensão externa vai ter que ser maior do que o limite de escoamento, para ela ser superior a essa resistência intrínseca do cristal e essas discordâncias começarem a caminhar. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se a gente tiver alguma coisa, e a aula de hoje ela se resume a essas algumas coisas que a gente pode colocar na frente da discordância. Porque o mecanismo é sempre o mesmo. Ou seja, o mecanismo vai ser... eu vou colocar alguma coisa que atrapalhe a minha movimentação de discordância. E com isso, eu vou gerar um endurecimento, um aumento de resistência mecânica e também de endurecimento. Então, vamos deixar bem claro, vamos entender direitinho. Então, isso parece fácil de entender, tudo bem. Eu tenho que colocar alguma coisa lá para a discordância não conseguir caminhar, ou não conseguir se movimentar, ou atrapalhar essa movimentação, e eu vou aumentar a resistência mecânica. Então, vamos entender direitinho, bem claramente, o que quer dizer esse aumento da resistência mecânica ou esse aumento do endurecimento, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho o meu material A, tá? Que ele tem um certo módulo de elasticidade, ele tem um certo limite de escoamento e um limite de resistência que está um pouquinho mais acima aqui do limite de escoamento, né? Limite de resistência. Tem um regime plástico, ó. Um grande regime plástico. Ele tem uma boa dutilidade, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nesse mesmo material, eu vou fazer alguma coisa para restringir o movimento dessas discordâncias. O que eu tenho que fazer para essa discordância conseguir ultrapassar essa dificuldade? Eu tenho que colocar uma tensão maior. Então, ó, se a gente vê nesse B aqui, vamos imaginar que esse é o mesmo material A, só que com algum mecanismo de endurecimento agregado, que a gente vai ver quais são os possíveis aqui que a gente consegue fazer. Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento aqui, olha o que vai acontecer. Olha o limite de escoamento dele para onde ele foi. Então, se antes, quando eu entrava nessa região aqui, ó, tá? Nessa tensão aqui, para esse mesmo material A, eu já conseguia movimentar as discordâncias, eu já entrava no regime plástico, né? Porque eu já estava na frente da discordância, a discordância conseguia caminhar, e eu entrava no regime plástico e conseguia deformar bastante, tá? Então, lembrem que o módulo de elasticidade, ele está ligado com a energia de ligação química. Ele é diretamente proporcional à energia de ligação química. Então, enquanto eu estou no regime elástico, a discordância não está andando. Então, se ela está com problema para andar, ou se ela não está com problema para andar, o regime elástico não tem nada a ver com isso, tá? A gente só vai perceber essa dificuldade da discordância andar quando a gente entrar no regime plástico, tá? E aí a gente vê o seguinte: sempre que eu faço qualquer mecanismo de endurecimento, eu aumento e diminuo o alongamento. O alongamento e, portanto, a dutilidade. Nossa, ficou estranho. Mas eu aumento a resistência mecânica e diminuo o alongamento. E por que a gente chama isso de mecanismo de endurecimento e não um mecanismo de aumento de resistência mecânica? Ó, dos dois jeitos estaria certo. Por quê? Vamos lá de novo, então. Olha lá. O que acontece quando eu aumento a resistência mecânica da minha liga? Eu aumento a dureza, tá? Isso quer dizer o seguinte, gente. Resistência mecânica e dureza são proporcionais. Resistência mecânica e dureza são proporcionais. Se o meu material é mais duro,
principalmente os cristalinos. Se meu material é mais duro, ele é mais resistente mecanicamente e vice-versa. Tá? Então, por isso que a gente fala de mecanismo de endurecimento, porque ele é proporcional ao mecanismo de aumento de resistência mecânica. Eles são proporcionais. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente trabalha com metal, a gente não consegue ter alta resistência, alta dureza e alto alongamento, tá? A gente consegue mexer um pouco melhor com isso, ou variar de forma mais efetiva essas propriedades, quando vocês trabalharem com compósito. Fibra de carbono, fibra de vidro, a gente até consegue aumentar a resistência mecânica e deixar um bom alongamento. Vocês vão ver isso ano que vem, nas aulas de materiais 2. Mas quando a gente fala de metal, o metal não tem jeito. Se você aumentou a resistência mecânica, se você aumentou a dureza do teu metal, você vai perder alongamento. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E tem aplicações em que você não precisa de alto alongamento, você precisa só de alta resistência mecânica com alta dureza. Aço para fazer ferramenta é um caso. Então, se eu vou fazer um aço, vou fazer uma broca, eu preciso fazer uma broca uma broca para furar, por exemplo, eu preciso fazer essa broca com uma resistência mecânica e uma dureza maior do que o componente que vai ser furado, né? Então, por exemplo, se eu pego uma broca que fura madeira e vou tentar furar eu vou furar uma peça de metal, possivelmente eu vou deformar essa broca. Por quê? Porque ela não foi programada para furar alguém que é mais resistente do que ela, tá? Então, quando eu penso em aplicações desse tipo, eu tenho várias aplicações onde eu preciso que o material tenha alta resistência mecânica, maior do que, no caso das ferramentas, por exemplo, do que o componente que vai ser usinado ou que vai ser furado, né, por essa ferramenta, tá? Muito bem. Então, entendido isso, agora, gente, é só uma questão de quais são os métodos de atrapalhar a discordância, tá? Porque o mecanismo, vocês já entenderam. O mecanismo é fazer com que a discordância não caminhe, ou caminhe com mais dificuldade. E com isso a gente aumenta a resistência mecânica e a dureza. Então agora é o que a gente vai fazer para atrapalhar a vida da discordância. Só isso. Então vamos lá. Então a gente tem mecanismo de endurecimento por solução sólida, endurecimento por encruamento, endurecimento pela redução do tamanho de grão e pela dispersão de partículas. Então vamos lá. Então, ó, quando a gente fala de liga metálica, a gente ainda não começou a falar muito de liga metálica, falei um pouquinho para vocês naquela aula de imperfeições, quando eu falei para vocês sobre soluto e solvente, e quando eu falei um pouquinho sobre átomos intersticiais e átomos substitucionais, né? Então, vamos relembrar um pouquinho, a gente vai falar de novo isso quando a gente falar de diagramas de fase. Eu vou voltar com essa história de solução sólida, né? Mas só para a gente entender, para ficar bem claro hoje, para a gente entender o que é uma solução sólida e o que é um precipitado. Então, vamos lá. A gente falou, quando eu falei dos átomos, né, que são os átomos estranhos, eu falei para vocês que a gente pode ter dois tipos de átomo, intersticial e substitucional, mas esses átomos, eles podem ser átomos de impureza ou átomo de elemento de liga. Átomo de impureza é aquilo que vem e a gente não quer. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo aço, eu não quero enxofre nem fósforo, mas o enxofre e o fósforo estão no coque, que é o carvão que a gente usa para produzir o aço. Então, muitas vezes, a gente tem muito enxofre e muito fósforo, que são átomos que não deveriam estar lá naquele reticulado do ferro, tá? Mas eles estão por causa do processo, porque é um processo que gera isso. Isso é uma impureza, eu quero tirar ela dali. Um elemento de liga, uma liga metálica, é quando eu tenho um ou mais elementos que eles estão ali para fazer alguma coisa do meu interesse, aumentar a resistência mecânica, aumentar alongamento, melhorar a corrosão, tá? Eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer com esses elementos de liga. Então, por exemplo, se eu tenho ferro sozinho, ele não é uma liga, né? Ela não é uma liga metálica porque ele só tem um átomo. Agora, se eu coloco carbono, ele vira o que a gente chama de aço. A gente vai ver isso mais para frente,
vai ver os diagramas dos aços, né? Vai ver tratamento térmico de aço, vai ver um monte de coisa de aço. Então, no momento em que eu coloco esse carbono aqui no ferro, ele passa a ser uma liga metálica que se chama aço, tá? Quando eu tenho, por exemplo, liga de cobre sozinha, ela não é uma liga, ela é simplesmente o cobre puro. A gente chama isso de metal puro ou cobre puro, não chama de liga, tá? Mas se eu coloco, por exemplo, o zinco, isso daqui vira um latão. Se eu coloco estanho, isso daqui vira um bronze. Então, eles viram uma liga metálica, tá? Como é que eu consigo colocar esse zinco dentro do cobre ou esse carbono dentro do ferro? No estado líquido. Então, se eu quero fazer um aço com mais ou menos teor de carbono, se eu quero fazer um latão com mais ou menos teor de zinco, eu tenho que fazer isso no estado líquido. Eu tenho que fundir o cobre e colocar o zinco lá dentro, fundir o ferro e colocar o carbono lá dentro, tá? Então, quando eu olho para essa solução sólida, gente, olha o que eu tenho lá. Eu tenho, por exemplo, um monte de átomos de, sei lá, cobre, um átomo de zinco enfiado ali no meio, tá? Por quê? Porque ele dissolveu dentro desse reticulado. Isso é uma solução sólida, é uma mistura homogênea. Eu não tenho sobra de zinco. Mesmo que esse átomo seja intersticial pequenininho, ele vai ficar, se eu tivesse um intersticial aqui, né? Ele ia ficar no meio aqui do reticulado. Então, por exemplo, se isso daqui fosse ferro, o carbono, que é intersticial, ficaria aqui, pequenininho lá o meu carbono. Seja intersticial, seja substitucional, dependendo do tamanho, né, desse soluto e desse solvente, eu tenho uma solução sólida. E o que vai atrapalhar? Quem é que está atrapalhando aí o andar da minha discordância? Esse átomo que tem dimensões diferentes do átomo do solvente. Ele pode ser maior, ele pode ser menor e ele pode ser ainda intersticial. Então, ele vai fazer com que eu tenha regiões do reticulado que estão deformadas. E essas regiões, para a discordância, vai ser mais difícil caminhar. Eu vou mostrar um filme para vocês de uma discordância caminhando com um átomo intersticial, que é bem parecido com o que acontece com ferro e carbono, tá? Então, olha, essa parte roxa aqui, esses átomos em roxo, são a minha discordância, né? Se a gente olhar, ele é o único plano que está faltando um pedaço embaixo. E ele vai colocar um átomo pequenininho, um átomo intersticial. Então, o que é legal, tem que prestar atenção, que ele vai mostrar que o átomo intersticial, ele tende a difundir para perto da discordância. Por quê? Porque aquela região lá é uma região ótima para o átomo estar. Porque eu tenho nessa região da discordância, eu tenho um local que está deformado. Porque tem um pedaço que está muito tracionado, outro pedaço está muito comprimido, por causa desse plano atômico a mais. Então, os átomos, eles tendem aí a difundir para o final da discordância. Ele vai mostrar isso aqui para vocês. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation line, compression above the line, where the atoms are squeezed together, and tension below the line, where the atoms are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively small interstitial impurity atom into the lattice. Even small impurity atoms are usually larger than the interstitial sites in the lattice, and as a result, introduce compressive lattice strains on the adjacent host atoms. This solute atom will wander or diffuse through the lattice, and will be attracted to the tensile strain region near the dislocation and just below the end of the extra half plane of atoms. The compressive strain field surrounding the solute atom will partially cancel the tensile lattice strains imposed by the dislocation. As a result of this relaxed strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation than is necessary in the pure metal. Macroscopically, this results in increased strength and hardness. Muito bem, pessoal. Deu para entender? Então, olha aqui. O que vai acontecer? Nessa região aqui... não consigo desenhar aqui. Mas na região da discordância, que a gente às vezes fala assim, nossa, mas será que a discordância vai encontrar com tudo quanto é átomo que tem ali, diferente do átomo do soluto, né? Ela vai encontrar tudo quanto é átomo diferente. Não é que ela vai encontrar, é que os átomos tendem a difundir ali para perto da discordância. Então, o que vai acontecer?
toda vez que eu tenho uma discordância, pode apostar em átomos de elemento de liga indo para essa região da discordância. Então, vou mostrar para vocês o caso do cobre e do zinco que eu estava falando agora há pouco. Eu vou mostrar para vocês um diagrama de fase, tá? A gente ainda não viu o diagrama de fase, a gente vai ver o diagrama de fase, mas eu acho ele bem interessante para vocês conseguirem enxergar isso daí. Não se assustem com a cara dele, ele é feio, mas ele não é tão malvado assim, não. A gente vai ver isso mais para frente também. Ó, vou aumentar aqui para a gente conseguir ver bem direitinho esse diagrama de fase. Então, olha lá, o que é um diagrama de fase, gente? O diagrama de fase é um diagrama onde eu tenho a temperatura em função de duas ligas, dois elementos de liga, né? Ou dois elementos químicos aí. No caso, eu tenho o cobre e o zinco. Então, esse daqui é o nosso diagrama de fase do latão. Então, o que esse diagrama mostra? Depois a gente vai estudar alguns diagramas, né? A gente vai ver o diagrama do aço, a gente vai ver o diagrama do ferro, do cobre e do zinco também. Então, o que ele mostra? Olha que legal. Ele consegue me dizer aonde que eu tenho fase líquida e aonde que eu tenho outras fases, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma solução sólida que se chama alfa. Então, para a gente entender, olha lá, o que acontece num diagrama como esse? Deste lado aqui, eu tenho 100% de cobre e 0% de zinco. E desse lado, eu tenho 100% de zinco e 0% de cobre. E no meio do caminho, eu tenho uma liga bimetálica. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 60% de zinco, portanto, 40% de cobre. Aqui eu tenho 20% de zinco e, portanto, 80% de cobre. Tá? Então, o que ele está me mostrando aí são as ligas. E essas ligas, gente, são ligas que eu posso comprar. Então, um latão 70-30, que é um latão muito comum, ele está aqui, ó, 70% de cobre e 30% de zinco. É um latão muito comum. É o latão mais comum que tem, é o latão 70-30. A gente compra ele com esse nome, 70-30. Quer dizer que ele tem 70% de cobre e 30% de zinco, tá? Como é que ele vai se comportar? Como é que está esse latão? Olha lá. Então, eu consigo enxergar que para qualquer temperatura, e aqui a gente vai ver mais frente, né? Que abaixo, daqui para baixo, o diagrama fica igual. Então, por isso que temperatura ambiente a gente pode pensar igual aí a 200 graus, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Na temperatura ambiente, um latão com 30% de zinco, ele só tem uma fase, que se chama fase alfa. Então, eu tenho um monte de átomos, 70% dos átomos lá, se eu olhar no meu reticulado, 70% dos meus átomos são de zinco, de cobre, perdão, tá? E 30% são de zinco. Então, eu tenho átomos branquinhos, átomos azuisinhos, átomos de zinco e átomos de cobre lá dentro do meu reticulado, tá? Por quê? Porque até 35% de zinco, mais ou menos, eu consigo dissolver todo o zinco dentro do cobre. Eu consigo colocar o zinco lá dentro do cobre. Então, eu consigo dissolver, tá? Se eu ultrapassar isso, ó, se eu vier para 40, o negócio muda de figura. Aí eu já tenho uma outra fase, ó. Eu tenho uma fase aqui que está escrito beta-linha. Então, eu já tenho uma outra fase, eu tenho um precipitado. Então, neste daqui, se eu olhar no microscópio, eu vou ver grãos de alfa, porque ele tem o mesmo reticulado, ele tem a mesma composição química, ele tá lá bonitinho, eu só tenho grãozinhos de alfa. Se eu for olhar no microscópio isso daqui, eu vou ver grãos de alfa e grãos de beta. Alfa, grãos de beta. Grãos de alfa e grãos de beta. E por aí vai. Tá? Eu estou formando uma segunda fase. Então, aqui eu tenho um contorno de grão. Aqui no alfa. Aqui eu já tenho um contorno de fase. São fases distintas, com composição química distinta e com reticulado distinto. Tá? Muito bem, Suzana, isso é muito bonito. Tem um monte de linha. Mas isso serve para quê? Isso funciona em alguma coisa na vida? Então, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Ó. Quando a gente tem latão alfa,
que o cobre está dissolvido dentro, que o zinco está dissolvido dentro do cobre, normalmente a gente tem latões que são moles e que são dúteis. Quanto mais zinco eu ponho, mais eu estou endurecendo esse latão. Por quê? Porque os átomos de zinco estão atrapalhando as minhas discordâncias. Eles são átomos grandes, eles são substitucionais. Até uma certa quantidade, eu tenho zinco dissolvido dentro do cobre, uma fase única. No que eu ultrapasso isso, eu ultrapassei o limite de solubilidade. Essas linhas amarelas aqui, na verdade, são os limites de solubilidade entre as fases, tá? Então, no que eu ultrapasso o limite de solubilidade, eu sei que eu vou formar a mesma fase alfa que eu estava formando aqui, porque eu consigo dissolver um pouquinho de zinco dentro do cobre, mas eu vou começar a precipitar uma segunda fase. Essa é a diferença entre endurecimento por solução sólida e endurecimento por precipitação, ou por precipitação de partículas, ou por precipitação de fases coerentes ou incoerentes, tá? Então, não se assustem com o diagrama eu coloquei aqui para vocês conseguirem ver o que acontece na prática com os átomos de zinco e os átomos de cobre. Mas, de qualquer forma, o que vai acontecer é estes átomos vão ficar no meio do caminho da discordância, e quando essa discordância tentar passar por aqui, ela não vai conseguir, porque eu tenho átomos aqui. Então, já fica fácil da gente entender o seguinte: se eu tenho um átomo, ou se eu tenho um precipitado, que ele é uma partícula maior do que um átomo, eu vou ter diferença. Então, no caso, por exemplo, dos átomos, né, da solução sólida, olha lá, quanto maior, aqui eu tenho, só para a gente entender, naquele mesmo diagrama cobre-níquel, né, eu estou pegando aqui o que vai acontecer com o limite de resistência, o limite de escoamento e o alongamento, se eu for aumentando a quantidade do níquel. Então, no que eu for aumentando a quantidade do níquel, faz sentido, quanto mais níquel eu tenho, né, mais eu vou aumentando aqui. Até que chega um momento que eu ultrapasso o limite de solubilidade, aí eu começo já a precipitar uma fase rica em níquel, por exemplo, tá? Então, o endurecimento por solução sólida, como todos os outros, eu vou ter um aumento da resistência mecânica, como a gente pode ver aqui, tá? Um aumento do limite de escoamento e um aumento do limite de resistência, e uma diminuição do alongamento ou da dutilidade. Isso vai depender do quê? Da quantidade que eu tenho. Então, quanto mais elementos de liga eu tenho, mais endureço a minha liga, tá? Que é o que acontece com o cobre, com o zinco, que é o que acontece com o aço. As ligas de aço funcionam claramente assim, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma liga de aço, um aço 1010, a gente vai ver isso também mais para frente, mas eu gosto de mostrar alguma coisa mais prática para vocês. Um aço 1010, ele tem 0,1% de carbono. Um aço 1045, ele tem 0,45% de carbono. O aço 1010 foi aquele primeiro ensaio que a gente fez de tração. E o 1045 foi o segundo. Então, se vocês vão dar uma olhada lá no relatório, vocês vão ver que o primeiro, ele tinha uma resistência mecânica muito menor, mas um alongamento muito maior do que o segundo. Isso praticamente por conta desses teores aqui de carbono, tá? Vocês vão ver que nesse caso a gente também tem precipitação de fase, que é uma outra fase que precipita. Então também acontece um outro endurecimento por precipitação, tá? Quando a gente fala de aço, eu vou mostrar melhor isso para vocês. Então, olha lá. Seja um átomo grande, substitucional, pequenininho, intersticial, ou um átomo grande, substitucional, tá? A discordância vai ficar afetada por esse átomo, porque ele tende a difundir para essa região, tá? E aí eu vou ter mais dificuldade para essa discordância caminhar. Tudo bem, gente? Se tiverem qualquer dúvida, me mandem e-mails.